No Agricultura BR de hoje você tem os números da Conab e vai ver que mesmo depois de 2 safras recordes de soja consecutiva, o Brasil vai ter o maior arroxo de abastecimento dos últimos 7 anos. É o menor estoque de passagem dos últimos 7 anos. Só no Agricultura BR você tem esses números. Vai ver ainda informações importantes em torno daquilo que foi apresentado na manhã desta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e também a Conab, em torno da safra brasileira de milho, que tem forte redução, principalmente para o cereal de segunda época, e também o que vem acontecendo com o café, de acordo com o IBGE, que aponta para a safra recorde de 57 milhões de sacas. Eu lembro ainda, durante essa edição ao vivo, você tem a divulgação dos números de relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que é o mais importante do mundo para a agricultura. Você tem todas essas informações e muito mais. Mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Uma ótima tarde para você que está conosco aqui no Canal do Boi. Começa agora o Agricultura BR. Eu começo falando sobre a safra brasileira de grãos. Isso porque na manhã desta terça-feira foram apresentados de maneira simultânea os dados para a Conab, trazendo a safra 2017-2018 e também do IBGE, considerando o ano comercial de 2018. Começo destacando as informações da Conab que trouxeram para baixo a produção brasileira geral de grãos. Isso acontece por conta do milho. Houve uma queda na estimativa da produção de milho, que na safra passada estava lá na casa de 63 milhões de toneladas e ela cai agora para 57 milhões de toneladas, de acordo com a Conab. É um número ainda mais alto do que as companhias privadas, as empresas privadas estão dizendo sobre o milho no Brasil de segunda época. Mesmo assim, é uma consideração importante. Vamos ver os dados da Conab. Primeiro, dados gerais para a produção de grãos. Nós temos aqui produção de 229 milhões 750 mil toneladas, o que representa uma queda de 3,3% para a produção de grãos em geral em todo o país. A área, é sempre importante lembrar, 61 milhões e 600 mil hectares, com ampliação de 1,2%, de acordo com a Conab, que traz os dados aí de produção em 229 milhões 750 mil toneladas. O IBGE, que tem ali uma metodologia diferente, a Agricultura BR sempre traz esse destaque. O IBGE considera o ano corrente, portanto é 2018, traz uma estimativa de produção 1 milhão de toneladas, 1,2 milhões de toneladas abaixo daquilo que a Conab está estimando. Também é queda frente àquilo que foi registrado no ano de 2017 e o motivo principal é o mesmo, é aquele do milho de segunda época, com redução nas estimativas no Brasil. Veja comigo agora, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também divulgou os dados hoje. Você tem uma produção estimada em 228 milhões e 100 mil toneladas. Para o IBGE, a queda na produção é de 5,2% entre um ano e outro. Já a área é muito parecida com aquela estimada pela Conab, em 61 milhões e 200 mil hectares, uma alta de 0,3% frente à área ocupada com grãos no país no ano de 2017. E o assunto agora é soja e não poderia ser diferente. O Brasil, de acordo com a Conab, vai alcançar a maior safra de sua história. 118 milhões e 40 mil toneladas de oleaginosa devem ser o resultado da produção brasileira na campanha 2017-2018. Se isso for conferido, nós teremos uma produção maior que a norte-americana e fará pela primeira vez o Brasil, que já é o maior exportador, o maior produtor também da oleaginosa. E esse é o primeiro dado que eu vou trazer aqui em destaque, mas olha só.
nem de longe é o mais importante dessas informações e análises sobre mercado de soja. Acompanhe comigo então, produção de soja no Brasil. Produção de soja no Brasil, veja como ela vem ocorrendo. Na campanha 2013-2014 eram 86 milhões 120 mil toneladas produzidas. Na 14-15 ela alcançava 96 milhões 220 mil toneladas. Temporada 15-16, você que acompanha a Agricultura BR lembra bem, houve quebra e essa quebra jogou a produção brasileira para 95 milhões 430 mil toneladas. Já a campanha 16-17 dá tudo certo e ela vai lá para cima, 114 milhões e 70 mil toneladas. Esse é o número da campanha passada. Agora, olha só. Vamos ver a 17-18. 17-18 já teve várias revisões. No mês passado, em maio, Conab dizia que eram 117 milhões e 60 mil toneladas. Ela é ampliada agora em 1 milhão de toneladas, a sua expectativa, chegando agora a 118 milhões e 40 mil toneladas de soja a serem produzidas no Brasil, de acordo com o documento apresentado em seu 9º levantamento de safra da campanha 17-18, nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento. E eu digo, não é a informação mais importante ainda dessa análise. Assim como essa que eu vou falar agora, justifica os dados. O Brasil teve uma forte ampliação entre a campanha 16-17 a 17-18 em relação à área ocupada com soja. Chega a 36 milhões de hectares, o que é um volume realmente muito alto ocupado com soja. A produtividade recorde da campanha passada quase é igualada nesta. Com isso, temos esse resultado de 118 milhões de toneladas. Você acompanha na tela comigo. Números para a produtividade brasileira. 17-18, 55,98 sacas por hectare. São quase aqueles números apresentados na campanha passada. Recorde de 56,06 sacas por hectare. Esses são os dados em relação à produtividade no Brasil, ajudam a justificar os 118 milhões de toneladas a serem produzidas. Mas olha só, finalmente a Conab assume. A Conab assume que o Brasil vai exportar mais de 70 milhões de toneladas de soja. Mas, para ser mais preciso, 72 milhões de toneladas foi o que a Conab divulgou em seu documento que foi colocado à disposição do público na manhã desta terça-feira. A Conab, finalmente assume aquilo que várias outras instituições já vinham dizendo. É aquilo que a FC Stone, que a ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Grãos, é aquilo que a Celeris e outras empresas que agora eu já esqueci o nome, mas inclusive o Departamento de Agricultura norte-americano, diziam: o Brasil vai exportar mais de 70 milhões de toneladas na campanha 2017-2018. E isso muda completamente o jogo. Isso muda totalmente o cenário internacional de soja e principalmente local. É o que nós vamos ver agora. Vamos ver os números da Conab. Números da Conab em relação à soja, porque a Conab assumiu algo importante. Veja só, em abril, a Conab estimava 67 milhões e 500 mil toneladas a serem exportadas. Muito comedida, porque em abril já se dizia que chegava a 70 milhões. Em maio, amplia para 69 milhões de toneladas, mas não diz ainda que veio, que são mais de 70. Mas agora em junho, a Conab não consegue segurar. E ao não conseguir segurar, assume 72 milhões de toneladas a serem estimadas aqui para a exportação brasileira na campanha 17-18, indo no ritmo, respeitando os fundamentos de mercado que existem hoje. Brasil chega a 72 milhões de toneladas, mas seguramente acima de 70 milhões de toneladas, como diversas empresas privadas no país e fora já diz que o Brasil vai alcançar. Mas se você pensou que esse era o principal fator deste assunto, falando de exportação de soja, nem de longe é. Porque olha só, Brasil chega à sua segunda safra consecutiva recorde, mas vai chegar com o maior arroxo de abastecimento da oleaginosa dos últimos 7 anos. Desde 2011, o Brasil não encerra uma safra de soja com estoque tão baixo
quanto vai encerrar a 17 e 18. É isso mesmo. Você que está acompanhando a Agricultura BR vai ficar sabendo agora que o Brasil, ao final da campanha, terá apenas 5 dias. Serão 5 dias apenas garantidos de consumo de soja no país. O que significa que no dia 6 de janeiro de 2019 já vai ter que ter obrigatoriamente soja da safra nova, porque não vai ter mais soja do país. Aí o pessoal pode perguntar em casa, mas como que você chegou a esse cálculo? É simples. Eu não considerei exportação não, só considerei consumo interno de soja, mantendo a média apenas 5 dias garantidos de consumo, é o menor estoque desde a temporada 11/12 e você agora pode visualizar comigo no gráfico, você tem aí na tela as últimas campanhas brasileiras. Olha lá em cima em destaque, campanha 2011-2012, tinham 447.900 toneladas estocadas ao final da safra, é o chamado estoque de passagem. Olha só, 2012 e 2013 ele sobe para 740 mil toneladas. Na 13-14 sobe muito, dobra para 1.550.000 toneladas. 14-15, 920 mil toneladas. 15-16, 1.480.000 toneladas. 16-17, 1.600.000 toneladas. E agora 17-18, apenas superior a 11-12, com 650 mil toneladas, o que significa apenas 5 dias garantidos de consumo, como a Agricultura BR já vem dizendo há muito tempo que o estoque de passagem brasileiro, pelo menos há 6 meses, vem dizendo que o estoque de passagem brasileiro de soja seria muito baixo. E por que que isso muda tudo? Quando você tem um estoque estimado lá na casa, próximo a 2 milhões de toneladas, você tem uma realidade de mercado. Quando você tem um estoque ali próximo a 500 mil toneladas, a situação é totalmente outra e isso ajuda a mudar positivamente o cenário para as cotações em todo o país. Você vê o preço de soja, vamos saber como é que está o preço da soja agora em algum dos portos brasileiros, alguns dos principais portos de embarques. Você acompanha comigo agora em tela cheia. Temos aqui em destaque o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá, batendo o mesmo preço nesta terça-feira, 12 de junho. Veja só que vem a R$ 81,50 a saca de 60 quilos em ambos os portos. Aqui estamos falando do mercado spot, portanto, vem com queda se você comparar o que acontecia há uma semana, quando você compara o que acontecia há 10 dias. Qual que é o fator fundamental? É a soja em Chicago? Pode voltar para o estúdio. É a soja em Chicago? Não. Evidentemente é a moeda norte-americana. A moeda norte-americana estava operando bem acima de 3,80, chegou a testar 3,93 e depois, com fortes atuações do Banco Central, recuou. Ao recuar, influencia o valor de qualquer produto exportado. O assunto segue sendo soja aqui na Agricultura BR, mas agora a soja nos Estados Unidos. E eu vou falar a respeito do clima, previsão do tempo por lá, e por que que as coisas estão dando tão certo em território norte-americano quando falamos da oleaginosa. Mas quem fala a respeito de como que ficam os próximos períodos por lá é a Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Grande parte da soja já foi semeada nos Estados Unidos, já em torno de 87% das lavouras foram implantadas já e grande parte das lavouras estão em boas condições devido ao solo com bastante umidade que segue mantendo as lavouras com bom ritmo de crescimento. Agora, ao longo dos próximos dias, tem previsão de mais chuva entre os dias 13 e 17 de junho, mais um período de instabilidades bastante abrangentes. A chuva ainda alcança a área
áreas produtoras do Corn Belt, nas áreas mais ao norte e até também as áreas mais ao sul. E inclusive as áreas mais ao sul, a chuva é um pouco mais significativa, o volume de água é mais elevado, ficando em torno de 30 milímetros o acumulado de chuva em 5 dias. Nas demais áreas, a chuva é mais irregular. Ainda acontece algumas pancadas de chuva um pouco mais expressivas, mas de forma mais pontual. De maneira geral, o volume de água nas demais áreas produtoras dos Estados Unidos ficam em torno de 15 milímetros. No decorrer do próximo período, entre os dias 18 e 22 de junho, a chuva vai ganhar um pouco mais de intensidade. Nas áreas mais ao sul, avança um pouco mais também para as áreas mais centrais dos Estados Unidos e também para a faixa leste do país americano. Nessas áreas, chuva um pouco mais persistente, pancadas de chuvas mais significativas e também com potencial para seguir mantendo o solo com bastante umidade. Onde ainda chove, mas de forma não tão volumosa e também com potencial para seguir aumentando as condições hídricas do solo, é na região do Corn Belt. Nessas áreas tem previsão de chuva, só que o volume de água é menor, ficando em torno de 5 a 15 milímetros. Durante o terceiro e último período, entre os dias 23 e 27 de junho, a chuva agora até começa a perder um pouco mais de intensidade, mas ainda não cessa. Então as instabilidades vão seguir atuando em grande parte das áreas produtoras de soja dos Estados Unidos ao longo das próximas semanas e tem previsão de chuva bastante expressiva. Com acumulados de água em torno de 30 milímetros em 5 dias apenas, a expectativa é de manutenção das boas condições hídricas do solo, especialmente das áreas produtoras de soja do país americano. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E é sempre relevante saber como é que anda a produção de soja e o desenvolvimento de campanha nos Estados Unidos. Esse solo norte-americano é algo realmente, olha, vamos colocar assim, dá medo. Porque a qualidade é sempre muito boa e por lá, de acordo com o relatório de oferta, o relatório de acompanhamento de lavouras, do Departamento de Agricultura norte-americano, por lá, até o último domingo, portanto, 10 de junho, eles já haviam atingido 93% de semeadura sobre a área destinada à soja nos Estados Unidos. Ela já é mais adiantada do que aquilo que acontecia no ano passado, para o mesmo período sazonal, e também a média dos últimos 5 anos. Vamos ver na tela então como é que está essa situação, porque soja nos Estados Unidos o solo ajuda, é de ótima qualidade e eles disparam. 10 de junho de 2018 até o último domingo atingia 93% de área. Em 10 de junho de 2017 estava chegando a 91%, são 2 pontos percentuais à frente aquilo que acontecia no ano passado, que já foi uma safra muito boa para os Estados Unidos. Veja só que a média dos últimos 5 anos é de 85%, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Agora vamos ver os elementos que mostram como que vem a qualidade e o desenvolvimento dessas lavouras norte-americanas. Em relação à soja emergindo, que está ligado ao desenvolvimento, ela está em 83%. O que isso quer dizer? 83% mostra que ela vem mais adiantada do que no último ano, também a média das últimas 5 campanhas, e mais do que isso, ela vem com bom desempenho para a temporada 18-19, é o que vemos agora na tela, Estados Unidos, Departamento de Agricultura norte-americano, mostrando, olha a diferença. Até 10 de junho de 2018, 83% das áreas de lavoura de soja dos Estados Unidos estavam emergindo. No ano passado, na mesma data, eram 74%. A diferença é muito elevada, é uma diferença aqui de 9 pontos percentuais. E se eu comparar a média dos últimos 5 anos, aí a diferença é muito grande mesmo, porque a média é de 69%, portanto, realmente lavouras emergindo vem com um ótimo desempenho comparado às últimas lavouras, os últimos resultados de campanha dos Estados Unidos. E agora, por último, eu mostro como é que vem a qualidade das lavouras dos Estados Unidos. Por lá, 66% das lavouras estão em boas ou excelentes condições. Já as que estão em condições médias são de 28%. E as que estão em condições ruins ou muito ruins chegam a 6%. É dentro daquilo que vinha acontecendo na média dos últimos 5 anos, até um pouco melhor. Portanto, lavouras norte-americanas, e como você vê, a previsão do tempo, não dão nenhum sinal de enfraquecimento.
Dito isso, eu falo agora a respeito dos números daquilo que está sendo negociado em Chicago. Lembrando que esses dados que eu acabei de falar influenciam diretamente os negócios por lá e a pressão é baixista. Tem ainda o fator de comércio entre China e Estados Unidos que não tem ajudado em nada os negócios com soja para a Bolsa de Chicago. Além disso, você já sabe, daqui a pouco, às 13 horas, no horário de Brasília, você tem a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, são poucos negócios, ninguém quer se arriscar muito. Vamos saber como é que vem Chicago agora. Soja em Chicago vem dessa maneira neste momento. Vem na estabilidade, posições ganhando cerca de 1 cento de dólar, menos do que isso aqui nas posições. Julho vem com 9 dólares e 54 centos mais 2 o bushel. Agosto, 9 dólares e 60 centos mais 6. Setembro, 9 dólares e 56 centos mais 6 por bushel. E a posição de novembro é negociada a 9 dólares e 74 centos por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Neste momento, o compasso é de total espera e estão esperando exatamente os dados que nós temos aqui, que serão apresentados no relatório de oferta e demanda. Vamos saber como é que vem o dólar, então? O dólar vinha próxima à estabilidade hoje aqui no país, mesmo com a atuação do Banco Central, não cedia muito. Vamos ver o dólar norte-americano, moeda norte-americana é negociada agora para venda a R$ 3,71. A queda é de 0,20%, está aí a equipe do Agricultura BR atualizando os dados, vem com queda, mas vem com ligeira queda. Dólar neste momento a R$ 3,71, quando comparado ao fechamento desta última segunda-feira. E daqui a pouco a Agricultura BR volta e você já sabe que ainda hoje vamos trazer para você o relatório de oferta e demanda. Fique conosco e aproveite para entrar em contato. É simples, você entra em contato pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o assunto por aqui agora no Agricultura BR é o milho. E de acordo com a Conab, em seu 9º levantamento apresentado na manhã desta terça-feira, a produção de milho total no Brasil deve ser pelo menos 12 milhões de toneladas inferior à campanha passada. Mais do que isso, houve um enfraquecimento ainda maior em torno daquilo que se espera para o milho de segunda época no país. De acordo com a Conab, a expectativa agora é de 58 milhões e 200 mil toneladas, bem abaixo dos dados que eram apresentados para a campanha passada e também até o mês de maio, em torno da temporada 17 e 18. Você vai ver agora conosco como é que estão as previsões para a primeira safra, segunda safra e também safra total. A primeira safra brasileira da temporada 17 e 18 não tem alterações em relação ao mês passado. Tanto maio quanto para junho mantém ali a média de 26 milhões e 800 mil toneladas. Quem cai e cai de uma maneira expressiva é a segunda safra, milho de segunda época, que fica com 58 milhões e 200 mil toneladas, 13,5% inferior à safra passada, mas mais importante do que isso, são 7,5% menor do que aquilo que foi estimado no mês de maio. Portanto, realmente o mês entre maio e junho se teve ali um resultado muito ruim de campo em relação ao Mato Grosso do Sul e ao estado do Paraná. Esses são os dados em relação à produção brasileira de milho. Ali a totalização, quando você vê a primeira e a segunda safra 17 e 18 comparado àquilo que foi gerado na safra passada, você vê a distância enorme, 13 milhões de toneladas, é maior do que esse estoque que a Conab diz. Muita gente não acredita nesse estoque, aparentemente ele é menor do que os dados que estão sendo apresentados, mas 13 milhões de toneladas é maior do que esse estoque que a Conab diz que o país tem. E se não tiver, tem aquela situação de ficar desregulado esse mercado. Vamos ver agora mais um destaque sobre o milho, ainda falando sobre o levantamento da Conab apresentado nesta terça-feira pela manhã. Aqui nós temos os dados de exportação sem nenhuma alteração frente àquilo que foi estimado em maio. Na temporada 13-14 o Brasil embarcou 20 milhões e 920 mil toneladas. Na 14-15 foram 30 milhões e 170 mil toneladas. Na temporada 15-16 houve a quebra, com isso também os embarques ficaram menores e alcançaram apenas
apenas 18.880.000 toneladas, sendo superado inclusive pela Argentina naquele ano. Na campanha 16-17 foram 30.830.000 toneladas e a Conab, por enquanto, acredita em 32 milhões de toneladas a serem exportadas nessa campanha 17-18 de milho aqui no país. Vamos saber agora como é que ficam as condições hídricas das áreas de lavoura de milho no centro-oeste do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Na região centro-oeste, a expectativa ainda é de predomínio de tempo firme ao longo das próximas semanas. As condições hídricas do solo já vêm ficando cada vez mais baixas. É o predomínio de tempo seco e falta de chuvas que vem diminuindo os índices de umidade no solo. Agora, entre Mato Grosso, Goiás e também nas áreas mais ao norte e leste do Mato Grosso do Sul, os índices de umidade do solo vêm caindo cada vez mais e ficam agora em torno de 10% a apenas 20%. Isso não favorece as lavouras que estão em fase de crescimento. Para os próximos dias até volta a chover, mas de forma muito pontual no Mato Grosso do Sul. É um avanço de uma frente fria pela costa do país que consegue aumentar as nuvens carregadas no estado sul-mato-grossense e provocar chuva fraca e isolada. Nas demais áreas, tempo firme predominando mais um período. É a massa de ar mais seco que segue atuando no Brasil Central e acaba inibindo a formação de áreas de instabilidades. Por conta disso, o sol vai predominar em grande parte do Mato Grosso e Goiás até pelo menos o dia 17 de junho. A partir do dia 18, essa chuva agora do Mato Grosso do Sul já perde intensidade, já não tem mais previsão de chuva. E é o tempo firme que vai ganhar bastante intensidade na parte central do país. A massa de ar mais seco vai seguir ganhando força e o sol vai brilhar forte, garantindo também temperaturas bastante elevadas na região centro-oeste. Durante o último período, entre os dias 23 e 27 de junho, mais uma semana de tempo bastante seco e quente na região central do país. Então, durante as próximas semanas, teremos tempo firme predominando em grande parte da região centro-oeste. Algumas chuvas fracas isoladas podem acontecer no Mato Grosso do Sul por conta da passagem da frente fria, mas que não deve garantir grande retorno em relação às condições hídricas do solo. Agora, o solo mais seco, principalmente no Mato Grosso e Goiás, ainda deve permanecer com essas condições e também ainda prejudicar as lavouras, que já vêm sendo prejudicadas por conta dessas baixas condições hídricas do solo. Então, a tendência ainda é de um cenário mais pessimista para as lavouras que estão em fase de crescimento no Mato Grosso e Goiás, devido à falta de chuvas ao longo das próximas semanas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. Olha, o assunto segue sendo milho aqui. Voltamos a falar um pouco a respeito dos Estados Unidos, porque por lá o avanço para o cultivo de milho também é muito expressivo. O clima tem ajudado por lá, mas mais do que isso, Estados Unidos voltam a registrar alguma demanda sobre o seu cereal. E desta vez o Departamento de Agricultura norte-americano confirmou vendas avulsas nesta manhã de terça-feira de 152 mil toneladas para entrega no México na campanha atual e também na 18-19. Veja conosco então como é que está essa divisão aqui. Vendas para o México de 152 mil toneladas, entrega na 17-18 de 114 mil e na 18-19 de 38 mil toneladas de milho. Esses são os dados que foram apresentados na manhã desta terça-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que daqui a pouco, dentro do Agricultura BR, traz o seu relatório de oferta e demanda. Já que estamos falando dos Estados Unidos, vamos saber como é que vem o milho em Chicago agora. Rapidamente pode mostrar Chicago que vem apresentando quedas frequentes em torno do milho negociado por lá. Se o pessoal já tiver os negócios em Chicago, pode colocar cheio na tela. Nós estamos aqui acompanhando o mercado ao vivo e ao vivo você acompanha conosco aqui. Se o pessoal colocar na tela, pelo jeito não deu condição, estamos com problema técnico. Daqui a pouco você tem milho em Chicago que vinha muito próximo a pouco da estabilidade. Para o milho vale a mesma
mesma regra da soja. Pouca gente neste momento tem negócios, o volume de negócios é baixo, deve ter uma disparada tanto para composição quanto para venda depois da apresentação do relatório, que acontece às 13 horas, aí a movimentação fica muito rápida por lá. E o assunto por aqui no Agricultura BR agora é a produção de cana-de-açúcar, é o setor sucroalcooleiro. E uma universidade do estado de São Paulo está desenvolvendo uma pesquisa que traz resultados muito positivos em torno de produzir mais açúcar. Quem traz mais informações é Gustavo D'Angelo. Uma equipe do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, a Unicamp, descobriu usando uma técnica inovadora em que parte do código genético da cana está o fragmento de genes responsável pela produção de açúcar. A técnica utilizada foi a da seleção genômica. Mas como a cana tem um genoma bastante complexo, a pesquisa foi realizada em uma planta com um genótipo semelhante ao da cana, o sorgo, como modelo para localizar o gene do açúcar. A técnica não vai revolucionar sozinha o rendimento da cana-de-açúcar, já que isso depende também das pesquisas em campo e das buscas por perfis genéticos melhores. Mas a descoberta abre as portas para melhoramentos e modificações genéticas que aumentem a capacidade da cana de produzir sacarose. A técnica também pode ser utilizada, por exemplo, para criar variedades de cana resistentes a pragas, a temperaturas elevadas ou a formação de fibras. A seleção genômica começou a ser utilizada em plantas em pesquisas em outros países entre 2014 e 2015. No Brasil, essa é a primeira pesquisa genética que utiliza a metodologia, que também pode ser utilizada para outras espécies, como em pastagens e seringueiras. Gustavo D'Angelo para o SBA. O assunto segue sendo produção de cana-de-açúcar aqui no Agricultura BR. E agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo para o centro-sul do país, principalmente, claro, nas áreas de produção de cana. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Áreas produtoras de cana-de-açúcar do Centro-Sul vêm sendo beneficiadas ao longo das últimas semanas por conta do predomínio de tempo mais seco. A falta de chuvas em áreas produtoras de cana do Centro-Sul vem diminuindo as condições hídricas do solo no Sudeste e também no Centro-Oeste, só que esse tempo mais seco acaba garantindo um cenário mais otimista, porque nesta fase os produtores estão em fase de colheita e moagem dos canaviais. Agora, ao longo dos próximos dias, o tempo pouco vai mudar. Ainda tem previsão de chuva avançando um pouco mais entre São Paulo, metade sul de Minas Gerais, que consegue alcançar até o Mato Grosso do Sul e Paraná. É uma frente fria que vai seguir avançando pela costa do país, espalhando nuvens carregadas. A chuva até retorna, então, para áreas produtoras de cana-de-açúcar, principalmente do interior paulista. A chuva até pode atrapalhar por poucos dias o andamento da colheita e da moagem da cana-de-açúcar, mas não é um cenário tão persistente. Então, o tempo firme ainda predomina em grande parte do Mato Grosso, Goiás, Norte, Mineiro e até o Rio Grande do Sul. A partir da próxima semana, entre os dias 18 e 22 de junho, mais um período de tempo bastante firme em grande parte do Centro-Sul. A massa de ar mais seco agora atua e acaba se espalhando cada vez mais, garantindo dias ensolarados e com tempo firme. Isso segue trazendo cenários otimistas para os produtores de cana-de-açúcar. Durante o terceiro e último período, entre os dias 23 e 27 de junho, até volta a chover na região sul, mas são pancadas fracas e com baixo volume de água. Já o tempo firme vai seguir persistindo em áreas produtoras de cana da região sudeste e também da região centro-oeste. Então, durante os próximos períodos, tempo firme predominando mais uma vez em grande parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar do Centro-Sul, o que segue um cenário bastante otimista para o andamento das atividades de colheita e moagem da cana-de-açúcar. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E daqui a pouco no Agricultura BR segue o assunto sucroalcooleiro, produção de cana-de-açúcar. Daqui a pouco vou ter visitas ilustres aqui no programa, vou ter meu colega Jorge Zaidan e também o Roberto Holanda Filho, ele que é presidente da Biosul, vai comentar safra, vai comentar também alguns efeitos, como o da paralisação dos caminhoneiros frente ao setor sucroenergético do país. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, você já sabe, dentro do Agricultura BR, você tem a divulgação
divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Eu lembro já algumas informações que eu dei hoje. Nós temos agora uma expectativa da Conab de exportação de soja em 72 milhões de toneladas e daqui a pouco nós voltamos com muito mais informações para você. E o assunto agora no Agricultura BR é a produção brasileira de café. Na manhã desta terça-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística trouxe os seus dados estimados para a produção geral de café no Brasil e trouxe a expectativa de pouco mais de 57 milhões de sacas de café a serem produzidas no país, de acordo com o levantamento feito no mês de maio e divulgado, como você sabe, nesta terça-feira. Os dados mostram uma elevação tanto para o café arábica, por conta de um resultado de bienalidade positiva, e também para o café conilon, por conta da recuperação, essencialmente nos estados do Espírito Santo, onde há uma recuperação tanto de área quanto também de produtividade, por conta de um clima mais ameno, com um solo um pouco mais beneficiado pelas águas, e o estado da Bahia. Bahia também teve elevação para o café conilon nas áreas ocupadas, e isso faz com que o país tenha uma safra melhor, tanto para a arábica quanto para o conilon, são as duas variedades produzidas no país. Mas vamos ver na tela? Vamos ver como é que ficou esse cenário então para a produção de café. Essa é a visão do IBGE em torno da produção brasileira do produto. Você tem aqui um total de 57 milhões e 100 mil sacas de café, sendo 43 milhões e 400 mil sacas para o café arábica. O rendimento médio aumentou 3,3% em decorrência do clima. A estimativa do arábica é de 43 milhões e 400 mil sacas de 60 quilos, elevada em 2,9% em relação ao mês anterior, com rendimento médio sendo alterado para cima em 3,2%. Você vê o conilon ali, 13 milhões e 700 mil sacas. Há muito tempo nós não vemos uma produção de café conilon tão expressiva assim. Você vê que o conilon tem uma estimativa elevada em 4,1% e uma área plantada e colhida tiveram um aumento de 0,8% e 0,3%. Rendimento médio, na expectativa do IBGE, entre maio e junho, aumentou 3,3%. Portanto, os resultados de campo, de acordo com o IBGE, eu sempre lembro isso, eles são melhores neste momento. Também ressalto que o produtor rural, o cafeicultor do Espírito Santo, tem dito com frequência aqui no programa, participado das mídias sociais, dizendo que o resultado não é esse todo não, e inclusive mando imagens, fotos de áreas no qual continua muito seco, o que acaba afetando o desenvolvimento das plantas. Agora sim, vamos falar sobre café no mercado futuro. Vamos falar agora sobre os negócios com café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo as posições negociadas. Vão sendo influenciadas, claro, também pela atuação do Banco Central brasileiro, porque o Banco Central brasileiro atua de uma maneira na qual dá pressão negativa ou tenta segurar o dólar, e isso faz com que se mude também as posições negociadas em Nova York. Neste momento, Nova York devolve um pouco daquilo que perdeu ontem, ou que fez o café arábica, os investidores fizeram o café arábica perder nesta última segunda-feira. Posição de julho negociada $1, 17 centos mais 55 a libra peso. Posição de setembro, essa posição é importante para o Brasil, é negociada boa parte da safra nacional, ela vem com $, 19 centos mais 75 a libra peso. Dezembro também tem uma negociação importante de safra brasileira, $1, 23 centos mais 25, e março de 2019, $1, 26 centos mais 65 a libra peso. A pressão negativa sobre os negócios com café arábica pelo investidor em Nova York segue, ela é bastante pesada e traz aí os números para valores no mais curto prazo, inclusive a posição de setembro abaixo de $1,20, o que não é nada positivo para o cafeicultor brasileiro, que tem feito suas comercializações a conta-gotas.
O assunto segue sendo café, agora vamos saber como é que vem a referência internacional para o Conilon. É o Robusta negociado na Bolsa de Londres. Você acompanha comigo agora. Vamos saber como é que vem as posições negociadas. Aqui, o café Robusta em Londres, ele é negociado em tonelada e em dólar. Veja só que ele vem com um ligeiro recuo nas posições, mas mantendo aquilo que é extremamente natural para esse período. Posição de setembro negociada a $1.717 a tonelada. Novembro, 1.722. Janeiro de 2019, $1.729 a tonelada e março, $1.745. A única posição que vem na estabilidade, a minha produção está avisando aqui que março de 2019, na verdade, está sem negócios. Então aqui as posições vão caindo entre 0,23% e 0,34%. Março de 2019 está sem volume de negociação, portanto, hoje um dia de correção negativa, mas nada que mude os pisos e as referências de negócios para o café Robusta na Bolsa de Londres. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco eu volto já trazendo os números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Você que está acompanhando o programa pode comentar. Você pode comentar os dados da Conab para a soja, para todos os cereais, como é que isso impacta no seu negócio, se você está tendo prejuízo aí depois dessa paralisação dos caminhoneiros. É simples. Você manda no Facebook, no Twitter ou no WhatsApp no 679-9656-2266. Nós voltamos já. 1h07 no horário de Brasília. Com muito prazer aceitei o convite do Fabiano Reis para participar de uma entrevista especial no Agricultura BR desta terça-feira. O nosso assunto aqui é a safra de cana. No Brasil, a safra que terminou no dia 31 de março, teve uma queda de 3,6% da produção de cana, de 657 milhões de toneladas, caiu para 633 milhões de toneladas. Esse é um dado do Brasil apenas para iniciarmos a nossa conversa, porque a gente quer falar mesmo da safra de cana em Mato Grosso do Sul, que está em curso. Para isso, nosso convidado especial é o presidente da associação que reúne as usinas produtoras de açúcar e álcool em Mato Grosso do Sul, a Biosul. Aqui o nosso amigo Roberto Holanda. Tudo bem, Roberto? Boa tarde, Zaidan. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso, viu, Roberto? E o Roberto está bastante otimista, porque, não sei, Roberto, você vai confirmar, eu te achei otimista, apesar de tantos problemas que nós estamos enfrentando. Confirma para mim, por favor, safra de cana, 10 milhões e 700 mil toneladas na atual temporada de produção, ok? Verdade. Acho que a gente tem que ser otimista, sim. A gente tem que a gente enfrenta as dificuldades de maneira mais eficaz quando a gente está otimista. A nossa safra começou bem adiantada. Nós estamos 40% na frente do que estávamos no ano passado, nessa mesma época, que são os dados do final de maio, do último dia de maio, com 10 milhões e 700 mil toneladas de cana já processadas até o momento. Esse número, vamos lá, esses 40% é um pouquinho forte por conta da safra passada, que teve um início ruim, mas esse início de safra o tempo ajudou, a chuva se comportou conforme o previsto a partir de 1º de abril, que é quando começa a nossa safra, então a gente teve condições de avançar. Não teve geada até o momento, que é uma ótima notícia. Então está indo. A qualidade da cana está melhor. A gente nota mais uns 3 ou 4 quilos de açúcar por tonelada de cana, o que é um bom indicador, ou seja, a cana está um pouquinho melhor do que na safra passada. E a gente tem aí 122 quilos de ATR por tonelada de cana processada até agora. Esse adiantamento é bom? Vamos falar em relação à demanda que o setor tem hoje. Olha, é positiva. Aqui nós temos, sobretudo aqui no Mato Grosso do Sul, Zaidan, o fator tempo é muito importante para a gente.
porque é um estado que tem um comportamento climático bastante atípico. A gente não vê uma safra onde a curva de chuva obedece à média. Então, quando a gente pode ganhar um tempo, a gente pode acelerar um pouco a safra, a gente fica preparado para qualquer desafio climático que apareça na frente. Então, eu acho positivo, tanto que o Mato Grosso do Sul desenvolve uma tecnologia de moer ao longo dos 12 meses do ano, diferente dos estados vizinhos, diferente do setor energético como um todo. A gente tem isso de aproveitar. Então, tempo para a gente é um fator muito importante. O processamento, então, está se dando, você diria, de maneira total, ou está... Não, ainda... acelerado. Todas as unidades... Não acelerado. Todas as unidades moendo, estamos acelerados, sim. Estão acelerados. Ou seja, assim, 40% acima do que estávamos na mesma safra passada. Esse é um dado positivo que a gente está conseguindo ganhar tempo. No início. Ô Roberto, vamos falar o seguinte. Estamos saindo de uma greve dos caminhoneiros que parou o Brasil, prejudicou vários setores. Como foram os impactos desse movimento para vocês? Zaidan, quando a gente fala em tempo, e tempo sendo um fator primordial para uma safra de cana, ou seja, no final, quando começa a chover de verdade, a gente tem que parar, a cana que ficou no campo não dá mais para colher. Esse é um grande impacto para a gente, ou seja, o tempo que a gente perdeu de moagem, não tinha chuva, o clima permitia que a gente acelerasse a safra e a gente não conseguiu colher. Se a gente converte em produto o que a gente deixou de colher, não é perda porque a cana está lá. Mas são mais de 250 milhões de reais. 250 com que a gente poderia ter produzido... Isso para Mato Grosso do Sul? Para Mato Grosso do Sul nessa época. E também em produto que a gente não comercializou, que as usinas não conseguiram liberar da sua produção, é outro tanto, um pouco menos, mas outro tanto do que a gente poderia ter feito em termos de faturamento. Ou seja, existe uma perda aí de deixar de faturar e deixar de produzir. Isso foi o mais complicado do movimento ou teve outras consequências também? Não, isso eu acho que às vezes, o setor ainda sai de uma crise, ainda vive, vamos falar num termo popular, uma ressaca de uma crise muito forte. Então a gente qualquer percalço é um negócio que dói muito no setor, incomoda muito o setor. E isso realmente foi um percalço que teve, felizmente, assim. Acho que o setor se uniu, aí os setores da produção se uniram, foi criado um comitê de crise através da Federação, no nosso caso, da Federação das Indústrias e outros agentes envolvidos. Então, pedimos uma ajuda do governo que veio em nosso socorro. A gente conseguiu aí recuperar de maneira acelerada a nossa produção, a nossa saída de produto, ou seja, assim, a crise de abastecimento no que tange a combustível, no que tange a etanol aqui, foi muito menos sentida do que em outros estados. Havia estoque suficiente para... Não, estoque nunca foi o problema era chegar... Era o transporte. Exatamente, era o trânsito do produto. Né? Roberto, 2018, estamos na metade do ano, você ainda tem 6 meses, a safra em curso. Que perspectivas você tem para o setor em Mato Grosso do Sul? Esse é um ano, Zaidan, muito especial. Por conta de um projeto chamado Renova Bio. É um projeto do governo federal, tocado e criado pelo Ministério das Minas e Energia, que hoje desenvolveu um Plano Nacional de Biocombustíveis. Isso é muito importante para o setor, é uma coisa que a gente reclamava a ausência há muito tempo. Se por um lado a gente teve intervenções de governo que foram muito danosas ao setor, finalmente existe um plano, um projeto nacional bem desenhado, bem estruturado para o consumo de biocombustível, para o uso de biocombustível no Brasil. Não é imposto, não é subsídio, é um projeto muito bem estruturado que o Brasil criou e, inclusive, está sendo agora, está chamando a atenção de outros países ao redor do mundo. Então, isso pode trazer uma demanda muito importante, uma demanda estruturada que permita ao investidor fazer planejamento a longo prazo. A gente vê com muita atenção. O projeto é um projeto multidisciplinar, multissetorial, que envolve muitos agentes, portanto, muito difícil. E contra muitas opiniões conservadoras, ele está avançando, já passou pelo Congresso, as metas já foram definidas, ele está numa fase de regulamentação agora final. Vemos com muito boa expectativa isso, que pode trazer um novo momento para o nosso setor
Então, assim, acho que a nossa dedicação no que tange ao plano federal tem que ser, está sendo muito forte no sentido de que esse programa seja realidade. É a agenda de vocês hoje? Essa é a agenda mais importante dos últimos anos, décadas, quiçá. Vamos falar da linha do tempo, né? O setor que teve um crescimento muito grande a partir dos anos 2000, 90, 2000, com o surgimento de usinas espalhadas pela região central do país. E depois houve uma crise muito forte para o setor, algumas usinas tiveram que fechar as suas portas, parar, pisar no freio, né? Tirar o pé do acelerador. Aí de repente surge esse programa nacional, renova, o nome não poderia ter sido mais sugestivo, está renovando esse problema todo. Vocês acham que isso aí veio exatamente como uma luz no fim do túnel, diante dos problemas que vocês enfrentaram poucos anos atrás? O setor viveu, e a gente viu isso aqui no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, foram mais de 80 empresas fechadas, centenas de milhares de empregos viraram pó. Isso é uma estatística muito triste por conta de política pública errada, né? A gente sofreu intervenção, os preços de combustíveis usados para fazer contenção de inflação não funcionou nunca. E a gente viu essa crise tão séria no nosso setor. Eu acho que, por outro lado, a expansão do setor naquele ano, lá em 2008 e 2009, vamos ter uma crise econômica mundial muito forte, que também, assim, apesar do bom momento para o setor, existia uma promessa do etanol no mercado mundial, criou um efeito assim, muito forte. Eu acho que agora a gente tem a condição de criar um ambiente positivo para o investidor de novo, mas a gente vê, evidentemente, um investimento com muito mais cuidado, com muito mais planejamento. E eu acho que é exatamente essa a grande vantagem do RenovaBio, que dá a oportunidade de planejamento de longo prazo. É uma política nacional de longo prazo. Então, para a gente resumir, é uma produção de biocombustíveis de maneira sustentável. Seria isso? Podemos resumir assim? Podemos sim. O governo federal tem metas de descarbonização, ou seja, a gente tem que reduzir o carbono, para tanto, tem que aumentar o uso de biocombustíveis fáceis aos combustíveis fósseis. O etanol, o biodiesel, o biogás, bioquerosene de aviação. Então, assim, ele prevê o aumento dos renováveis na nossa matriz energética de forma absolutamente sustentável. Agora, essa matriz que você citou, ela precisa passar por transformações para se adequar a esse programa que deve entrar em vigor, o quê? 2019, 2020? Ele está no processo de finalização de regulamentação para começar com o piloto já no ano que vem. É um processo gradativo e essa acomodação virá exatamente dentro do processo de implementação do programa. Vocês terão que fazer adaptações ou o maquinário que vocês têm, a estrutura que vocês têm esse é um ponto muito importante. O programa premia ganhos de eficiência. Então, quanto mais eficiente você for, melhor você se posiciona como produtor, tá certo? Você melhor se coloca dentro do programa. Isso é muito bonito, porque você vai ter ganho de eficiência e, portanto, redução de custo, sobretudo para o consumidor. Bom, o Roberto Holanda é presidente da associação que reúne as usinas de açúcar e álcool em Mato Grosso do Sul. Você notou que ele precisa voltar mais vezes aqui, porque esse assunto do RenovaBio é muito importante, viu, Fabiano Reis? Vou deixar o convite aqui, tomo a liberdade de fazer o convite para que ele volte ao Agricultura BR, também ao Bom Dia Produtor, nos nossos programas, para falar desse assunto que é de interesse não só do Brasil, mas interesse internacional também. Muito obrigado, Roberto. Eu que agradeço, já agradeço de antemão o convite. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, o Fabiano já está de volta com o seguinte dado: a Conab divulgou hoje mais uma estimativa de produção, apontando 118 milhões de toneladas de soja. Mas o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já dá um dado até superior, 119 milhões de toneladas de soja. O Fabiano explica melhor isso depois do intervalo comercial. E como diria o nosso colega aqui, o Éder Catatal Benite, amigos, olha só.
Há poucos minutos, tivemos a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E como você sabe, você vê primeiro sempre no canal do Boi, sempre no Agricultura BR. E olha, já vamos trazer esse comparativo, mostrando nos cenários desenhados para a soja a realidade de Argentina, Estados Unidos e Brasil. No caso da Argentina, a estimativa não poderia ser melhor para o Brasil e para o Paraguai principalmente, porque os norte-americanos voltaram a reduzir a estimativa de campanha da Argentina na safra atual e reduziram também a expectativa para os embarques. Com isso, a Argentina tem um share ainda menor de participação, o que é um fator importante, já que Brasil e Paraguai principalmente cresceram muito dentro deste novo cenário. E é o que nós vamos acompanhar agora. Vamos ver a Argentina primeiro? Pode disparar a Argentina na tela, que os gráficos da Argentina mostram esse cenário. Primeiro aqui de produção, campanha 17-18 com 37 milhões de toneladas, é a expectativa que tinha que acontecer mesmo, é o que se esperava para a produção de soja da Argentina, enquanto que a 18-19 pode chegar a 56 milhões de toneladas. Há um número mágico quando se fala da Argentina. A Argentina, ela não amplia a sua área de produção. A produtividade da Argentina é muito boa, até por conta da questão territorial, de qualidade de terra, só que, claro, tem aqueles efeitos climáticos que não aconteceram nos últimos 2 anos, mas a Argentina sempre mantém. Então o número mágico da Argentina é 57, é 56, 57, às vezes sobe, às vezes desce, mas é aquilo que acontece todo ano. Os últimos dados que nós vamos trazer agora é em relação aos embarques da Argentina. A campanha 17-18 deles deve chegar no máximo a 3 milhões e 500 mil toneladas. Parcos 3,5, pode colocar aí na tela rapidamente. Esse é um dado interessante porque ajuda a traçar esse cenário para a soja internacional. 17-18 com 3 milhões e 500 mil toneladas, 18-19. Veja que o departamento já vê a Argentina mais fraca no embarque de grãos de soja, apenas 8 milhões de toneladas para a próxima campanha, no caso a 2018-2019. Vamos mudar de assunto agora, mas falando de soja, porque agora eu falo dos norte-americanos. E no caso dos Estados Unidos, a produção norte-americana, ela se mantém com bons níveis. O Brasil, já vou adiantar, o Zé falou há pouco, está participando do programa conosco, chega a 119 milhões na 17-18, mas os norte-americanos produzem mais do que isso. Então, veja só, os norte-americanos mantêm um bom nível de produção e com uma exportação que até melhora, pelo menos nesses primeiros levantamentos da campanha 18-19 deles. Pode trazer aí Estados Unidos em destaque, que o Agricultura BR aqui mostra um pouco do que vai acontecendo em relação aos norte-americanos. Uma campanha 17-18 que é estimada em 119 milhões 520 mil toneladas. Portanto, uma ligeira revisão para cima dos números da campanha 17-18 dos Estados Unidos, mantém os norte-americanos como os maiores produtores de soja do mundo. E a 18-19 em 116 milhões 480 mil toneladas. E aí muita gente vai pensar, nossa, então tem uma queda mais forte em relação à expectativa. Há uma queda, até porque houve uma redução na área destinada à soja nos Estados Unidos. Entretanto, para relatórios iniciais dos Estados Unidos, esses números são muito bons, eles são números elevados em relação à expectativa de produção. O que melhora mesmo são as exportações, pelo menos nas estimativas, é claro. Veja conosco agora a estimativa de exportação norte-americana de soja. A 17-18 fica mesmo com aquele número ainda mais baixo, tá? 56 milhões 200 mil toneladas, fica 1 milhão de toneladas abaixo daquilo que era esperado no mês passado. Agora, 18-19, os americanos acreditam que tudo vai dar certo. Vai chegar a mais de 62 milhões de toneladas. Particularmente, é difícil de ver esses números agora, está muito longe, precisa de muita negociação ainda comercial entre Estados Unidos e China. Ninguém acredita num conflito comercial mais sério, mas enquanto não tiver uma conversa um pouco mais afinada, essa situação ela deve perdurar. Porque o que é que muda no mundo todo? É o Brasil.
Se o Brasil chega a números muito fortes nessa campanha, o Departamento de Agricultura norte-americano coloca o país numa situação muito distinta. Se hoje mais cedo nós tínhamos a Conab estimando em 72 milhões de toneladas, finalmente, depois de 9 levantamentos, considera 70 milhões, mais de 70 milhões, mas 72 milhões de toneladas de embarques, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos considera mais de 74 milhões de toneladas de soja, é isso mesmo. Esse número absurdo que você ouviu aí, a campanha 17-18 chegando a 74 milhões de toneladas. Mas antes de mostrar esses números, vamos ver a produção brasileira. Produção brasileira também recorde, porque sobe de novo. Estimativa agora da campanha atual é chegar a 119 milhões de toneladas. É muita soja no Brasil. Em maio eles consideravam 117, em junho chega a 119 na campanha atual, e para a próxima os norte-americanos já falam que vai permanecer no mesmo padrão, 118 milhões de toneladas de soja. E o número final, claro, são as exportações. Eu já adiantei aqui o texto, então são 74 milhões, pouco mais de 74 milhões de toneladas de soja, portanto, um número realmente inalcançável e há pouco tempo impensável. Veja só, 74 milhões 650 mil toneladas de soja sendo exportadas na campanha atual, e a 18-19 já parte de um princípio elevadíssimo, né? Quase 72 milhões 950 mil toneladas, Brasil tendo em vista qualquer órgão, seja ele de governo, seja ele privado, Brasil é o maior embarcador de soja no mundo, domina, tem o maior share de mercado mesmo e tem ocupado esse espaço cada vez mais. Vamos saber como é que soja reagiu, os investidores lá na Bolsa de Chicago? Depois da apresentação dos números, é claro que tem aquela movimentação. Em termos, nós tivemos ali todas as expectativas de investidores sendo cumpridas. Vamos ver como é que estão os negócios aqui. Pode colocar na tela, coloca na tela direto, soja Chicago. Nós temos soja em Chicago neste momento em posição de elevação. Era esperado que isso acontecesse, o relatório vem dentro do que o mercado esperava, $9,60 o bushel, a posição de curto prazo, de mais curto prazo, agosto 9,65, setembro 9,70, novembro $9,79 o bushel, é o que nós temos neste momento com soja em Chicago. Relatório, primeiro impacto é altista, aí vamos ver como é que o mercado ele se comporta depois, durante todo o dia, e na edição das 17h20 eu volto e trazemos aí outras informações, aí falando um pouco de milho, de trigo, de outras culturas. A Agricultura BR vai ficando por aqui, nós voltamos, portanto, logo mais às 17h20 no horário de Brasília, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.